Olá, queridos amigos inscritos e membros do canal Spook House, que saudades. Tio Spook, vulgo Rodrigo, vulgo Tio Spook, aqui novamente para mais uma segunda-feira de quarentena. Tô descabelado, cara de louco, me tire daqui. Brincadeiras à parte, estamos aqui fazendo também o nosso trabalho, instruindo espiritualmente a todos que procuram o canal. Lembrando que nós tratamos de espiritualidade, não de alienígenas. Tio Spook, fala sobre ET. Tio Spook, um ET vai aparecer no planeta Terra. Tio Spook, você acredita em ET? Tio Spook, Fala sobre... Não, ET não é o nosso know-how. Nós tratamos de espiritualidade e não de ET from home, né? Então vamos nos ater ao conhecimento apresentado. Lembrando, tratamos de dúvidas junto ao spookresponde@gmail.com referentes às questões de vídeos publicados e não questões pessoais. E as pessoas continuam mandando coisa pessoal, sabe? Tio Spook, havia um demônio, o que ele queria comigo? Tio Spook, meu Deus, só eu que eu tava passando na floresta e o lobo mau veio atrás de mim, o que isso significa? Eu vou saber. Eu já sonhei com o Jason atrás de mim, eu atrás do Jason centenas de vezes. Eu vou saber o que o Jason quer atrás de mim? Sei lá, vai saber se ele quer o mapa do Crystal Lake. Bah. Não existe, como diria o padre que medo, não é mesmo? Vamos lá. Sônia Sati. Olá, Rodrigo. Viste o vídeo sobre análise espiritual do Lucas Lira, que foi visitar o túmulo del Chavo del Ocho, Sr. Madruga e a Bruja del 71. Neste vídeo, você comentou que já viu acontecer do espírito ir visitar família e que viu que estava tudo bem e depois voltou para o reino de Deus. Entre aspas, o reino de Deus, tá? Minha dúvida, nós temos uma família fixa no mundo espiritual ou somos todos irmãos perante Deus? Sônia, primeira coisa, você tem que me dizer o que é Deus, tá? Porque assim, vamos lá. A gente tem que trabalhar conceitos de uma crença específica. Se você está falando de Deus, a gente acredita que você tem princípios católico ou cristão e que realmente presume-se que você acredita em uma única divindade, tá? Então, dentro do conceito católico ou cristão, não se tem conceitos sobre o mundo espiritual. Dentro do espiritismo, que trabalha com o Deus cristão, tá? Por quê? O espiritismo formado na França, ele não acredita nesse Deus. Mas quando vem para o Brasil, ele obviamente utiliza as ferramentas, os princípios da religião nativa, que era obviamente o cristianismo, alicerça-se no cristianismo e cria-se uma doutrina espírita brasileira, que é bem diferente da doutrina francesa, né? Mas na hora que cria-se essa doutrina brasileira, aí acredita-se que dentro da espiritualidade você volta ali ao seu princípio da origem, que seria o seu Deus. Mas não existe uma família fixa. Não existe, tá? É engraçado porque existem tribos hoje no mundo, ainda existem essas tribos, que quando uma criança nasce, quem cuida é a tribo inteira. Ele não tem nem pai nem mãe, e sim a comunidade que cria os filhos. Olha que interessante seria, né? Se todo mundo tivesse um monte de pai e um monte de mãe. Ia ser bem interessante, porque além de ganhar um monte de presente de aniversário, né, você obviamente teria um conhecimento muito mais amplo de outros pontos de vista sobre o que é a vida referente a outras pessoas. Mas não existe um conceito de uma vida fixa dentro deste mundo espiritual, tá? E eu trago isso através de conceitos de outras crenças que têm muito mais evolução do mundo espiritual do que os conceitos criados pelo Espiritismo do século XIX. A gente trabalha com doutrinas bem mais antigas, do século III, século V depois de Cristo, ou até mesmo do hinduísmo antigo, de 2.500 anos atrás, onde você traz esses conceitos de espiritualidade. Então, não é que somos todos irmãos. Dentro do mundo espiritual, você é uma parte de uma centelha divina. É como se você fosse um pedacinho dessa divindade. Acho que o mais honesto para você, Sônia, é você entender que existe uma grande massa de energia branca. Essa massa de energia branca, ela foi derramando pequenas gotas.
Essas pequenas gotas foram depositadas no planeta Terra e mesmo assim ela ainda mantém contato com essas pequenas gotas. Uma hora essa gota seca, evapora e volta de novo para essa grande massa de energia branca. Esse é a melhor maneira para você entender o que é uma divindade ou o que seria o princípio dessa divindade baseada no contexto de energias, tá bom? Então a sua alma, ela é retirada e você volta para essa grande bola de energia. Ponto. De novo, não existe Thanos esperando ninguém, tá? Deus não é uma pessoa sentada num trono, com uma luva, com 5 esferas brilhantes, com o queixo enorme, tentando pegar o Capitão América. Não existe esse conceito, tá? Então, de novo, é mais fácil você acreditar nessa esfera branca de energia, onde existem milhões de gotas depositadas em um planeta, e quando essas gotas evaporam, elas voltam de novo fazer parte e compor essa esfera de luz. Melhor maneira de você entender o que é isso. Não entendo muito bem o motivo das pessoas voltarem e ficar apegados à família que tiveram aqui na Terra. Eu vou explicar, sendo que nem sempre o filho realmente é o filho, a mãe ou o pai, já que passamos por muitas e muitas reencarnações. O espírito já deveria ter a consciência, depois que morre, que o pai ou a mãe ou o filho não é exatamente o seu pai, sua mãe e seu filho. Abraço, Sônia. Nós não temos consciência de nada. Aí é que tá. Quando nós entramos no budismo, o budismo ele trata exatamente desses princípios. Você nasceu, você precisou existir. Para existir existem ferramentas. Quais são essas ferramentas? Papai e mamãe vão lá e aí nasce você. Beleza, esse é o sine qua non para você existir como matéria física, estrutural. Só que seu espírito, que é a sua alma encarnada, ela não depende do seu pai e da sua mãe. O seu espírito, ele está conectado diretamente a essa bola enorme de luz. É a ela que nós devemos uma satisfação, como espírito, ok? Por quê? Porque como nós somos parte dela, não é? Você me criou a sua imagem e semelhança, significa que eu devo conduzir a minha vida de uma maneira nobre, digna, longe de influências de terceiros, já que a minha essência ela está conectada diretamente a essa bola de luz, que seria a minha divindade. Se eu sou o princípio da criação junto com a minha divindade, eu tenho por natureza conduzir a essência divina a todos os outros seres. Todavia, porém, nós não lembramos de nada disso e nem temos esta influência espiritual, ou esse raciocínio espiritual. Ele é adquirido ao longo de estudos, caso você queira se dedicar a isso. Ou seja, papai e mamãe são papai e mamãe. Ponto, acabou. Quem é seu pai e sua mãe? Eles dois. Muito bem. Então você deve respeito a eles dois. Você deve coisas a eles dois. Você tem que fazer coisa para eles dois. A sua referência são os dois. A sua construção de caráter se dá por meio deles dois. Sua educação se dá por meio deles dois. Vou te dar um exemplo. Meu pai e minha mãe me educaram de uma maneira muito rigorosa, dentro de escolas que são rígidas. E essas escolas eu não podia falar palavrão, tinha que ter postura, tinha que ter realmente um comportamento para poder ser alguém. Meus pais também sempre cobraram uma educação, meu pai sempre obrigou a gente a ter uma educação, sentar todo mundo na mesa para comer, ter horário para as coisas, ajudar em casa e milhões de outros fatores. Muito bem, hoje eu tenho 45 anos e entendo os valores necessários para a constituição de um caráter de um indivíduo. Meu vizinho aqui da frente tem dois filhos que são 2 retardados. Falam palavrão aos 15, 16 anos de idade, gritam, jogam coisas na parede, pulam. São duas criações mais animalescas. São 2 animais e não seres humanos. É uma postura de caráter, uma postura de conduta de cada indivíduo. É assim que ele cria os filhos. Tá? E eu não sei como eles vão se tornar quando adultos, o que eles vão se tornar quando crescer. Então, assim, se eles tivessem consciência das coisas, eles provavelmente seriam mais respeitosos à humanidade, seriam mais respeitosos ao próximo, seriam mais dignos de coexistir
em ambientes fechados junto aos demais. Mas eles não têm essa consciência. Eles vão adquirir essa consciência ao longo de sua existência com as pessoas reclamando, brigando e falando para eles pararem de fazer arte, tá? Então, o espírito não deveria ter consciência? Pois é. Eu gostaria de ter consciência desde o meu nascimento, mas a consciência ela vai surgindo mediante a observação, tá? Aí entram outros estudos budistas dentro desse conceito sobre o que é a consciência, como atingir graus de consciência e ter a percepção, mas isso se dá através de estudos budistas. Então, de novo, eu gostaria que a vida também fosse assim, Sônia, mas infelizmente não é. João Souza, olá Rodrigo, gostaria de fazer uma pergunta sobre algo que foi mencionado em um dos seus vídeos. Você realizou 200 prostrações, Não foi mais. do budismo tibetano com o intuito de acumular méritos e em seguida mostrou as articulações da mão machucadas. Mostrei mesmo. Olha isso aqui. Mas notei que no budismo tibetano as prostrações são feitas com as palmas da mão no chão. Como isso acontece? Na verdade, não. Na verdade, quando você for fazer, você pode fazer... Eu não vou conseguir fazer aqui para vocês, mas na hora que você desce, às vezes a articulação da mão arrebenta a munheca. E aí o que acontece? Eu desço com os dedos assim fechados, fazendo a munheca, e aí depois eu faço a prostração e subo, porque senão me arrebenta toda a munheca na hora que eu for fazer esse movimento. E como eu toco, arrebentar a minha munheca faz com que eu perca a força nos dedos. Eu não consigo. Então eu preferi fazer com os dedos fechados, tá? Você faz de um jeito diferente? Poderia fazer um vídeo sobre isso e sobre outras coisas relacionadas ao budismo, sobre a playlist budismo? Fique grato pela atenção e pelos vídeos. Não posso, João. Sabe por quê? Porque esses acúmulos de mérito eles são passos fundamentais para aqueles que seguem a escolaridade do budismo. Ou seja, não é o budismo for fun, não é o budismo autoajuda, é o budismo real como uma religião. O budismo real como religião deve ser aplicado àqueles que seguem a sangha ou a comunidade. De novo, é a mesma coisa que você querer, sei lá, aprender a fazer a missa do galo sem ter nunca feito a primeira comunhão. Entenderam? De novo, dentro do budismo existem dois processos. Um processo que a gente chama de busca do conhecimento e outro a meritocracia. Conhecimento se dá através de estudos. Então você pode pegar livros, estudar livros que são específicos de cada tema, livros técnicos, os sutras, você vai ler e vai estudar. Beleza. Só que em contrapartida, existem o processo de meritocracia, que a gente chama de servir, tá? Então tem a meritocracia, por exemplo, de servir a um templo, onde você pode varrer o templo, ajudar com construção, ajudar ali na cozinha. É uma meritocracia. Você está servindo a uma causa maior, a uma religião. Ok? A outra é uma meritocracia que os grandes mestres antigos, de realmente 3 anos antes de Cristo, por aí, os caras, eles criaram formas de você obter realizações por meio de dar méritos ou entregar méritos. Então, sabe quando você faz, no Japão, por exemplo, quando as pessoas se cumprimentam, eles não fazem o processo de se curvar? Ou mesmo, tem o famoso namastê, quando a pessoa vem, você fala, né, namastê. Isto é uma honraria que você faz. Então nós fazemos honrarias dentro do budismo. Para louvar uma linhagem, ou seja, grandes mestres que nos ensinaram, como Milarepa, Tsongkhapa, Samantabhadra, Manjurishi, nossa, tem muitos, Nagarjuna, Naruna, nossa, tem muitos, Padmasambhava e outros grandes mestres do budismo, nós fazemos honrarias. E uma dessas honrarias é realmente fazer prostrações. É você fazer um movimento de corpo, deita no chão, faz um movimento de comprimento e volta novamente à postura, ok?
Quando a gente faz essas prostrações, nós estamos louvando e entregando méritos àqueles que nos ensinaram e passaram toda essa tradição para que a gente possa continuar ali trazendo e carregando isso para outras e outras gerações. E isso, obviamente, acumula méritos não só para esta vida, mas para muitas outras. Então é um sinal de respeito, é um sinal de agradecimento e de acúmulo de méritos, tá? Só que não são só 200, eu cheguei a fazer, eu acho que são 100 mil, foram 100 mil, tá? Não só prostrações, mas 100 mil oferendas de mandala, 100 mil acumulações de mantras, 100 mil prostrações e tudo mais. E isso me custou uma lesão, não na mão, no ombro. Então eu gerei uma pequena lesão no ombro, tá? Então eu acabei lesionando o ombro por causa desse processo contínuo. E eu acabei terminando as prostrações de uma outra maneira, tá? Então você pode fazer outras maneiras de prostração mediante as lesões que você vai adquirindo, tá? Mas, de novo, existe um porquê tudo isso. É uma honraria que você faz a uma tradição que você recebeu. Hugo B. da Silva. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Meu nome é Hugo, eu sou de Paraná. Gostaria de tirar uma dúvida. Se possível, tá? Partindo do princípio de reencarnação, todos os humanos de hoje já tiveram várias e várias vidas passadas, certo? Tomando por crenças... algumas das crenças, algumas das religiões hoje em dia aplicadas assim. Sendo assim, pode dizer que todos em algum lugar das vidas já ficaram presas na Terra após morte, até se tornado um obsessor? Sim, com certeza. Já que muitas vidas, e não é todo ser que vai aceitar muito bem a morte. Agradeço todo o conhecimento passado e por ter mudado minha vida e o modo de ver as coisas da vida. Desculpa o enorme texto. Sim, Hugo, e eu vou te falar o seguinte. Tem uma prática budista muito animal, que é o seguinte. Como é que eu posso te colocar isso, tá? É uma alegoria, uma história, eu vou te contar uma história, tá? Imagina o seguinte, um reino repleto de deuses. Todos com seu esplendor e que vivem mais ou menos 1 milhão de anos. Uma hora rola um bochicho nesse reino. Quando vocês morrerem, vocês vão renascer nos reinos mais infernais. De repente, uma das divindades, Indra, fica desesperada. Fala, não é possível. Como assim? Eu acumulei méritos a minha vida toda. Eu me sacrifiquei. Eu fiz práticas. Como assim? Não, eu vou falar com o Buda. Aí, Indra corre e encontra Buda meditando. Lembrando, Buda não é um homem, Buda é uma consciência, ok? Lá estava Buda, no seu esplendor, meditando. Ela, Buda, Buda, oh, Buda! Estão falando aí que algumas das deidades do reino aqui vão voltar como seres inferiores, seres infernais. Como pode? Não podemos, nós somos divindades. Sim, vocês vão voltar como seres infernais, pois assim o é. Mas por quê? Para que vocês experimentem todos os reinos e vivenciem para que não mais tomem a consciência deles e não mais retornem. Mas é mesmo? Sim. Não tem como evitar? Sim. E aí ele ensina uma prática para que esses seres não voltem mais como seres infernais. É uma prática gigantesca. Eu cheguei a dar uma olhada nessa prática, eu acho que é de 1 ou 2 horas, mais ou menos, com mantras homéricos. E eu vi um templo fazendo isso, achei o máximo, tal, mas, de novo, tem que ter o devido ensinamento, o devido aprendizado para poder fazer essa técnica. Qual que é a meritocracia? Sempre nascer como um ser humano. E não como, obviamente, uma alegoria de Deus. Por quê? Dentro do conceito budista,
o ser humano, Hugo, é um dos melhores reinos para a gente poder trabalhar. Por quê? Existem reinos que a gente chama de virtuosos e reinos não virtuosos, tá? O que é um reino virtuoso? O reino virtuoso é considerado como aquele que consegue ter possibilidades de poder mudar ou mesmo ajudar o próximo. Você como ser humano, você tem a total capacidade de poder ajudar quem você quer. Você pode ir na rua, doar roupas, doar alimentos, ajudar pessoas que não possuem nada. Você pode passar conhecimento, como a gente faz aqui, trazendo espiritualidade para vocês. Pode ajudar pessoas a sorrir, pode ajudar as pessoas a ter uma vida mais tranquila, ajudar as pessoas a não roubar, não matar, não cometer crimes e assim por diante. Isso é o reino dos virtuosos, porque você consegue agir em prol a alguém ou alguma coisa. Você consegue ajudar, por exemplo, animais, dando lar, abrigo, comida, cuidando e zelando por esses animais, até mesmo dentro da sua casa. O reino dos animais é o reino dos não virtuosos. Por quê? Porque eles existem, eles têm uma pequena consciência, mas eles não conseguem fazer o que você pode fazer. Você cuida desses animais, você zela por eles, tá? Então, assim, quando você faz esse processo, você descobre que você teve uma oportunidade incrível de sua existência para poder fazer a diferença. Isso que é o mais importante, Hugo. Então, assim, a questão de reencarnação, vidas passadas, nós tivemos realmente milhões e milhões de vidas passadas. Em milhões e milhões de vidas passadas, claro, acreditando dentro da doutrina espírita, dentro do budismo, dentro de outras crenças orientais que acreditam realmente no contínuo da consciência humana, tá? Então, assim, o que é passado é a consciência, tanto que você vê as diferentes consciências ao andar na rua. Essa evolução contínua da consciência se dá através de inúmeras vidas. Então você consegue perceber que realmente existem pessoas diferentes, de consciências diferentes, de energias diferentes, trafegando por aí. E elas tiveram, sim, várias histórias. Muitas morreram queimadas, muitas morreram eletrocutadas, muitas morreram enforcadas, muitas morreram por defender sua família, muitas fugiram ao tentar defender a sua família. E nós tivemos milhões e milhões de existências. Você com certeza já foi um obsessor, você com certeza já foi pertencente a outros reinos, porque assim se dá o aprendizado, assim se dá vamos dizer assim, o entendimento do seu eu, da sua existência. Eu espero ter sido claro, eu sei que é difícil esse tipo de coisa, mas todos nós já fomos muitas coisas e já morremos de milhares de maneiras. Tashidelek, feliz ano novo para você também. Tashidelek. Olá, tio Spook, sou de Portugal e me chamo Ricardo. Tenho 14 anos. 14 anos está no meu canal? O que você está fazendo aqui, menino? Bom, minha dúvida é o seguinte. Eu tenho visto alguns dos seus vídeos sobre a consciência da alma. E eu me interessei bastante pelo livro tibetano dos mortos. É Livro Tibetano de los Muertos. Eu achei um cujo autor é Sogyal Rinpoche, que é o que escreveu o livro mesmo. Creio que já deve conhecer por suas polêmicas. Não acho polêmica. E eu gostaria de saber, você recomenda que eu compre o livro desse mestre? Mesmo com todas as polêmicas envolvidas com Sogyal Rinpoche, você recomendaria que eu comprasse o livro? Eu não sei que polêmica que você está falando, mas gostaria de saber também se você já leu e também se acha que traz ensinamentos bons e confiáveis do livro. Todos os conhecimentos budistas, eles são válidos, mas lembre-se, você tem que ter uma consciência búdica para poder lê-los. Porque não adianta você só ler, você tem que pesquisar, tem que ir atrás de informação, você tem que entender tudo aquilo que está atrás dele. O livro tibetano dos mortos é um livro um dos mais antigos escritos dentro do budismo e foi reeditado várias vezes. O próprio Dalai Lama, ele realmente liberou esse conceito que está escrito no livro tibetano dos mortos e propaga isso. O 13º Dalai Lama, ele tem um livro que explica tudo direitinho, como é que se dá o processo de morte, como realmente ocorre no Tibete, o que é o Tibete. Ele tem livros incríveis. Então,
tudo aquilo que você puder tirar de proveito, você deve tirar. Mas lembre-se, você tem que estar realmente numa consciência búdica para lê-los. Você não pode ler esses livros com preconceitos ou com conceitos deturpados sobre o budismo, tá? Você tem que ter uma consciência ali que fala, poxa, eu gosto do budismo, deixa eu entender tais conceitos. Lembrando, o budismo está inserido num contexto religioso, econômico e social, tá? Então, tem milhões de aspectos desde a criação do budismo até os dias de hoje que levaram todos esses ensinamentos. Ele continua, desde que vi pela primeira vez seus vídeos sobre meditações budistas, eu sempre venho praticando. Em algumas sensações de meditação, depois que estou um bom tempo sentado e concentrado, eu me sinto meu corpo de energia se expandindo e se contraindo, junto ao ritmo da minha respiração. Agora, a minha pergunta é, o nosso corpo bioplasmático realmente se expande e se contrai junto com o ritmo da respiração? Não. E com a prática de meditação, eu posso ter, então, uma maior sensibilidade do seu corpo de energia? De novo, Tashi, eu não posso dizer para você o que você está fazendo. Eu não posso. Eu tenho que olhar, ver o que você está fazendo, para daí entender os princípios. Mas nós não fazemos isso, tá? De novo, todas as técnicas de meditação estão inseridas em contextos. Existem meditações ativas, meditações passivas, meditações utilizando só pranayamas, meditação dentro das escolas Hatha Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, Tantric Yoga, Janini Yoga, milhões e milhões e milhões de técnicas de meditação. Não posso predeterminar o que você está fazendo. O que você deve estar fazendo deve ser instruído por um professor qualificado e não na tentativa e erro. Se você simplesmente está sentando e fazendo qualquer coisa, eu sinto muito. Eu não sei o que você está fazendo, mas todas as meditações, elas têm um porquê, têm um ensinamento atrás disso. Eu aprendi, junto com grandes mestres da yoga tradicional da Índia, onde você aprende pranayamas, você aprende um grupo de pranayamas para você poder utilizá-los, e eu fiz esses pranayamas junto com professores qualificados que observaram se eu iria ou não ter reações adversas. Existem síndromes que são geradas por excesso de meditação. Quer ver uma coisa, Tashi? Eu tenho certeza que você está fazendo errado. Você sabia que toda meditação ela deve anteceder exercícios físicos e depois que você meditar, você tem que fazer exercício físico? Você sabia disso? Não, não sabia. Ninguém sabe disso. Por quê? Porque todo o excesso de energia, o que acontece? Quer ver um exemplo? Come uma bela feijoada e pula na piscina. O que vai acontecer? Vai gerar uma congestão, não vai? Ah, com certeza vai gerar uma indisposição. É isso que acontece quando você medita demais. Gera uma indisposição. Gera uma congestão tão grande de energia que essa energia não tem vazão. Se não tem vazão, o que acontece? Afeta os seus órgãos, sobrecarrega seus órgãos, causa o quê? Hipertensão, e com a hipertensão você vai ter esses problemas no sistema renal, complicações no sistema nervoso e um derrame. Parabéns, você comprometeu todo o seu sistema, todo o seu organismo, porque você meditou errado. De novo, as pessoas tentam fazer tudo por tentativa e erro. As tentativas e erros, em alguns casos, podem colocar em risco não somente a sua saúde, mas a sua crença em tudo aquilo que você acredita. Se você está fazendo algo errado, de novo, você vai ter problemas, Tashi. Busque os ensinamentos corretos. Você tem só 14 anos de idade e já está comprometendo toda a sua saúde espiritual, sua saúde mental, sua saúde emocional com esse tipo de prática. Você está em Portugal, procure professores qualificados, procure grandes professores, tá? Ou realmente viaja aí pela Europa atrás do devido ensinamento. Você está em um dos lugares mais antigos do mundo e que provavelmente tem muita gente que conhece milhões de práticas desse tipo e que pode devidamente instruí-lo. Por favor, tá bom? Ele ainda continua. Tenho mais duas perguntas. A primeira é sobre objetos sagrados feitos de pedra preciosas e cristais, como, por exemplo, japamala de ametista. Gostaria de saber se utilizar tais artifícios feitos desses materiais poderia me trazer um certo risco. Sim.
Se sim, devemos fazer o processo de limpeza com sal e água? Sal e água não funciona, Tuxi. O uso não tem um problema. Tem problema. Vi seu vídeo sobre cristais, porém me veio essa dúvida. Todo e qualquer cristal, não pedras. Pedras não são programadas. Cristal, sim. Cristal de quartzo, cristal de ametista, cristal... Eu tenho aqui o quartzo rosa, ametista e o cristal, tá? O cristal, ele é facilmente programado. Agora, as pedras, não. Ok? Esse negócio de dar uma chuchadinha na água, dar uma chuchadinha no sal, isso aí você faz com cenoura e pepino, cara. Tem um monte de entrada gourmet aí que os caras fazem chuchada de cenoura ou mesmo de pepino com sal e fica uma delícia, tá? Mas não, essas técnicas não funcionam. De novo, existem certas pedras em lojas, por exemplo, a Dani e eu, nós vamos até uma mineradora comprar os anjinhos que nós comercializamos na lojinha virtual. Muito bem, esses anjos, em sua maioria, eles vêm com imundícies, e não só física, eles vêm com imundícies de programação ou com energias estranhas de pessoas que tocam. Então a pessoa lá tem a mão toda zoada, a energia zoada, ela pega aquele anjinho, que coisa legal, não é mesmo? E joga de novo na bacia. Aquilo lá fica com uma energia tenebrosa. E várias vezes a gente já pegou essas energias nessas pedras, ou mesmo já identificamos um obsessor que estava conectado em uma dessas pedras. Aí eu passo por um processo de tratamento dessas pedras que pode levar até uma semana, onde elas são tratadas, reprogramadas, desprogramadas, com técnicas que eu aprendi com os chineses, onde eles ensinam realmente a fazer um processo assertivo de destruição de formas de pensamento, reprogramação dessas pedras e fazer com que elas carreguem a energia especial para ser entregues àqueles que realmente precisam. Então não adianta, cara, essas técnicas que são técnicas do mundo da lua, ou no mundo da lua mesmo, tá? Por quê? Porque elas foram utilizadas em 1980, 1990. Como? Eu acho que funciona assim. Pensa comigo. Eles partem do princípio de que ela tem que ser purificada pelos elementos. Então você utiliza a água, a terra, o sol, né? A energia solar, a água, a terra, o incenso, a lua. Então eles vão colocando sempre elementos. Quem trabalha com elementos? A Wicca. A bruxaria trabalha com esses elementos. Elementos que são o quê? Natureza. A pedra já está na natureza. Então ela já recebe água, já recebe luz, já recebe o sol, todas as energias. O que você está fazendo com elas então? Nada. Não muda. Porque ela já possui todos esses ambientes, uma vez que essa pedra está na natureza, ou foi retirada da natureza. Então não tem nexo você pegar uma pedra e fazer de novo aquilo que ela já recebeu todos os dias e não mudou a sua essência, ou seja, ela continua sendo uma pedra. Os cristais, eles são lapidados, são purificados, são trabalhados. Você pega drusas, eléstias, que são cristais pontudos da natureza, muitas vezes eles são lapidados, são limpos e aí são comercializados. E aí sim, você pega aquela pedra, aquela drusa eléstia, você tem que fazer com que ele passe por um processo real de desprogramação, limpeza real e tudo mais. Por isso que eu falo, as bruxas de 1980 que surgiram, né, porque a gente teve um boom da bruxaria em 1980, 1990, em 2000, todo mundo era bruxa, todo mundo era wicana, todo mundo se vestia, ia atrás dos livros e tudo mais. Hoje voltou essa onda. Eles trabalhavam com essas magias naturais. Então a magia natural diz, se eu pegar a pedra e utilizar dessa magia natural, ela vai ter, sei lá, o uso que eu preciso. Mas não funciona. Vai por mim. Eu tenho um monte de pedra aqui que eu utilizo para tratamento ou mesmo para fazer o testando demo. E todas elas passam pelo processo que eu faço. Quem realmente comprou os anjinhos da loja perceberam a diferença de um anjinho para uma pedra que você, sei lá, tem em casa. Então tem que fazer realmente o correto. Eu não posso ensinar essas técnicas, tá? Por quê? Porque elas têm royalties, têm direitos autorais, elas pertencem, sim, a um ensinamento. Então eu não posso comercializá-las e nem prostituí-las. Tem gente que fica, tio, faz um curso aí, vai, vende essas técnicas pra gente.
Não, aqui eu não prostituo o conhecimento de jeito nenhum, tá? A outra pergunta dele é sobre o altar. Gostaria de saber se altares são capazes de expelir certas criaturas ou pelo menos proporcionar uma certa proteção. Se há uma proteção, ele vai até que ponto? O senhor poderia explicar um pouco sobre a relação do altar com o mundo espiritual? Eu já agradeço, um abração. Então, vamos por causas. Claro, eu tenho um altar budista. Tenho. O altar budista é a coisa mais legal do mundo, tá? O altar budista, ele é confeccionado de uma maneira diferente. Claro, budista, porra. O altar budista, ele é por meio de uma oferenda que eu faço, tá? Então, dentro do altar budista, eu tenho imagens de lamas, como o Dalai Lama, eu tenho uma foto do Dalai Lama, eu tenho uma foto do Zopa, eu tenho uma foto do Shagdu Rinpoche, que foram grandes professores espirituais dentro de linhagens específicas. E eu tenho que, obviamente, agradecê-los por ter passado todo esse ensinamento. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem certas substâncias que a gente utiliza. É que meu altar é muito grande, tem muitas coisas que eu utilizo, tá? Dentro do princípio de oferta de objetos a uma consciência búdica, tá? Não estou falando de Deus, nós estamos falando de uma consciência. Buda não é a personificação de um Deus. Buda é uma consciência, um estado de iluminação, um estado de entendimento, um estado de conhecimento da essência da vida. Onde qualquer um pode atingir um estado búdico, onde qualquer um pode atingir essas percepções, conhecendo todo, obviamente, o caminho que leva a isso. Muito bem. Existem várias oferendas que nós fazemos, oferendas de água, tá? Por quê? Porque a água é o elemento em abundância na natureza e nós oferecemos esse elemento sem prejudicar ninguém ou nada que envolva. Então existe oferenda de água para beber, que todos os seres tenham água para beber. Que todos os seres tenham água para se banhar. Que todos os seres tenham a clareza e a beleza das flores. Que todos os seres recebam a clareza do incenso. Que todos os seres recebam a iluminação. Aí nós usamos uma vela. Para quê? Para que as pessoas despertem a sua consciência. Que todos os seres recebam a purificação por meio dos mantras. Que todos os seres recebam a purificação por meio do alimento sagrado. Que todos os seres recebam... E aí vai por diante. Ok? Tem a essência também sagrada. Cada linhagem vai trabalhar, obviamente, um princípio de oferenda diferente. Então, numa tradição da família Ninpa, nós fazemos dessa maneira, tá? Oferecemos água. Dentro de outras linhagens, você pode até colocar certos objetos para substituir. Então, a gente utiliza, às vezes, tormas, que são feitos de manteiga, tá? E aí a gente coloca esses objetinhos feitos de manteiga como uma oferenda. A gente pode utilizar, por exemplo, conchas para representar os sons. Eles utilizam no Oriente conchas gigantescas para cerimônias, tá? Então tem milhões de fatores desse tipo. E aí você pode oferecer para certas consciências específicas. Então eu posso oferecer para Avalokita, eu posso oferecer para Chenrezig, eu posso oferecer para Vajrasattva, eu posso oferecer para... nossa, tem muitas consciências búdicas que você pode direcionar isso, tá? Zambala é uma das consciências mais utilizadas também no Oriente, onde eles oferecem até chá para Dzambala. Então tem toda uma elaboração desse altar. Cada etapa desse altar budista envolve uma prática de uma consciência. E dentro dessas práticas você faz acumulações de mantras. Então eu vou fazer acumulações de mantras para Avalokita, ou vou fazer acumulações de mantra para Dzambala, ou eu faço acumulação de mantra para Padmasambhava, Tsongkhapa, Buda Sakyamuni. Nossa, tem muitos que eu posso fazer. E a minha abertura de altar, ela leva mais ou menos 1 hora a 1h30 por dia. Então eu tenho que me concentrar 1 hora, 1h30, só para fazer aquela cerimônia bem tranquilo, com calma, fazendo todas as oferendas. Lembrando novamente, eu tenho que sempre falar isso,
Buda não é um Deus. Eu não estou reverenciando um Deus. Eu estou entregando água para todos os seres do mundo. Eu estou criando uma forma de pensamento para dizer que todos os seres recebam água para beber, que todos os seres recebam água para se banhar. Ou seja, estou desejando que todos os seres tenham alimentos, ok? Novamente, eu estou entregando méritos às pessoas e não reverenciando um Deus. E este é o princípio de um altar budista. Fazer com que todos recebam esses méritos. Olha que engraçado, não é um altar que eu acendo uma vela e falo, Deus, me dê um carro, Deus, me dê uma mulher, Deus, me dê o prêmio da loteria. Olha a diferença do altar egoísta para o altar Buda, consciência búdica, que todos os seres tenham água para beber. Que todos os seres tenham alimentos, que todos os seres tenham as percepções, a consciência de seus erros e parem de cometer os seus erros. Olha a diferença. Vocês entendem? Eu estou entregando méritos às pessoas e não obrigando a um Deus me dar algo que eu quero. Tá? O altar budista pode expelir, ou um altar pode expelir? Cara, não. Não pode expelir nada. Eu vou falar por observação. Olha, vou ser bem claro aqui, tá? Essa vai ser difícil. Eu vou dar um exemplo. Existem seres, por exemplo, que são considerados espíritos famintos dentro de uma cultura da Tailândia. A gente fez um vídeo chamado Ghost House, que falava exatamente das casas dos espíritos, onde eles dão alimentos para esses seres. Que tipo de alimento? Eles dão água, dão comida, dão incenso. Por quê? Porque eles são obsessores. E para afastar esses obsessores, o que eles fazem? Eles suprem a necessidade deles. Então, uma pessoa que era gananciosa, que queria, porque me dá. Qual é o pecado dessa pessoa? A gula. Eu quero, me dá. É meu, me dá. É uma gula financeira, é uma gula de conhecimento, é uma gula de amigos, é uma gula de sexo, ele quer tudo. Quando ele morre, ele vira um obsessor chamado espírito faminto. Esses espíritos famintos, eles se alimentam ainda dessa necessidade de ter. Só que eles não conseguem ter. Por quê? Porque eles não têm como pegar, eles não têm como segurar, eles não têm como engolir. E para apaziguar esses seres, ao invés de encaminhá-los, os grandes monges da Tailândia, pela tradição, eles dão oferendas de água ou aroma. Tá? Eles chamam de espíritos famintos ou smell eaters também. Os smell eaters também fazem parte da cultura deles. Dentro do budismo tibetano também existem essas oferendas que nós podemos fazer a esses seres. Olha que legal a correlação das crenças. E eu sei fazer oferenda para esses seres. Sei. Um dia eu estava abrindo o altar e eu derramei água no chão. Eu sou muito desastrado. E derramei. Automaticamente apareceu um espírito faminto dizendo, eu posso beber? Eu falei, não. Por que não, Tio Spook? Porque o processo de oferenda para um espírito faminto, ele deve ser nobre. Da mesma maneira que eu abri um altar para uma consciência búdica, eu vou abrir um altar para um ser que precisa receber algo para apaziguá-lo. Eu não vou deixar ele beber água do chão, eu vou oferecê-lo dignamente como todo e qualquer ser está recebendo. Eu limpei o chão, falei para ele, eu vou lhe oferecer água da mesma maneira que eu estou oferecendo a todos os seres. Afastei um smell eater ou um espírito faminto? Não, ele veio. Por quê, né? Porque não é o altar que vai fazer a diferença, mas é como você cuida desses seres,
como você zela por eles, como você faz com que eles tenham a percepção, a consciência e eles sejam encaminhados. O budismo, ele vê esses seres como algo nobre, porque eles foram seres humanos em vida e se perderam. Então eu preciso zelar por eles da mesma maneira que eu zelo pela minha família. Respeito ao mundo espiritual acima de tudo. Não é o seu altar que vai fazer o processo de liberação desses seres. É você. Você é o seu altar. Não é um objeto que é colocado lá, mas o que está dentro de você é o que vai fazer a diferença. Então eu quero que você entenda que, independente do altar ou não, é você que é capaz de fazer com que essas criaturas entendam o que elas estão fazendo, adquiram a consciência e a percepção e elas evoluam. Elas têm que ser tratadas com o máximo de respeito, assim como você trata a sua família. Entende? Bom, eu acho que eu expliquei demais sobre isso. A gente estendeu pra caramba, mas esse é o dia a dia do Tio Spook. Bom, quero agradecer a todos, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos por aguentar o Tio Spook, por escutar o que eu tenho a dizer, por aguentar as minhas palavras, mas chegamos ao fim. Bom, recadinhos finais. Novamente, prestem atenção nesses recados, porque tem muita gente que não está vendo os vídeos até o final e há necessidade das pessoas adquirirem o entendimento. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente como um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, o que seria um terapeuta holístico aqui no Brasil. Eu adquiri conhecimento de técnicas e habilidades para complementar a medicina tradicional. Nós nunca nos sobrepomos à medicina. Nós complementamos os tratamentos de aquilo que é aplicado às pessoas. Sendo assim, todos aqueles que têm problemas físicos, emocionais, mentais, e aí sim, espirituais, e aqueles que buscam a limpeza de suas casas e de seus escritórios, devem encaminhar um e-mail para solicitação de ajuda, né? Devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Não é WhatsApp, não é sinal de fumaça, não é 7 ondinhas, não é Instagram, não é Facebook, não é nada disso. É somente pelo limpezadecasas@gmail.com. Nós concentramos todos os atendimentos e solicitações no único endereço de e-mail para que nada se perca. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um sistema que é pelo Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 e a gente continua aqui existindo firme e forte na plataforma, sendo vocês sócios do nosso canal, aqui membros do nosso canal, parceiros. E, obviamente, pelo sistema PayPal, que também encontra-se aqui embaixo na descrição, como vocês podem fazer direitinho, passo a passo. Só cabe um adendo. Todos os tratamentos são realizados à distância. 1, para a gente respeitar a quarentena. 2, porque nós passamos por um problema seríssimo indo na casa de uma pessoa e quase fomos furtados. Sendo assim, nós vamos evitar realmente esse processo por um tempo. Então as pessoas devem encaminhar uma solicitação de e-mail para limpezadecasas@gmail.com e os atendimentos são à distância. Para quem tem dúvida sobre isso, existem 2 playlists. Uma só com o tratamento, então uma playlist chama-se Depoimento dos Pacientes e a outra é a playlist Limpeza de Casas, tá? Lá tem tudo para vocês entenderem como é o processo. E por último, nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós!